Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, continuar a primeira carta de Pedro, capítulos 3, 4 e 5, né? Os três últimos capítulos. Você vê, Pedro vai falar acerca nesses três capítulos, deveres conjugais, o comportamento, vai falar do louvor ao Senhor, vai falar aos presbíteros, os líderes da igreja local. Do mesmo modo, mulheres, e aqui está falando aqui, dando continuidade no capítulo 2, para na obediência. E aí está falando agora no capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, por procedimento de sua mulher obedecendo uma conduta honesta e respeitosa a vocês. Olha só. A mulher, o que está dizendo para a mulher, se seu marido não segue, não insista, mas através da sua vida, dê exemplo para que ele veja a luz do Senhor em você. O melhor exemplo é sempre aquele que abre a porta, né? Não adianta eu falar do evangelho e você ter uma má reputação, me conduzir mal. O exemplo tem que ser a primeira porta, né? Eles têm que enxergar em você, meu irmão e minha irmã, a luz de Cristo. A beleza de vocês não deve estar em efeitos exteriores como tranças, joias, ouro, roupas finas. O que ele está dizendo aqui não é que ele seja contra nada disso, mas a beleza é o interior, porque é preciso tomar cuidado com isso. A beleza não deve escandalizar o outro, né? Não deve provocar no outro, não no seu marido, mas no marido da outra ou no homem solteiro, desejos por causa da veste sensual, por causa do comportamento sensual. Nada disso. O que ele está dizendo aqui é que você deve vestir-se sobriamente, use uma joia sobriamente, vistam-se sobriamente, é o que ele está dizendo aqui, e não se adornar, cheio de gente que se adorna todo, parece até enfeitado de ouro, tudo quanto é coisa, mas o coração não tem ouro nenhum, né? Aí ele fala ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E quando ele fala lá do mesmo modo, também, lá no primeiro versículo, ele está dizendo também que assim como os crentes devem submeter-se à autoridade também. Está dizendo que a gente deve submeter à autoridade. Não só os pagãos, mas a gente também deve submeter à autoridade, né? E vai falar agora, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com sua esposa, tratem-na com honra, como parte mais frágil, co-herdeiros do dono da graça, de forma que não sejam interrompidos sua oração. Meu irmão, minha irmã, isso aqui a gente pode discutir duas coisas aqui. Co-herdeiros, né? Porque a mulher não foi tirada quando fala da costela, né? Selar, fala de lado em hebraico, ou pleura em grego, é lado. A mulher não saiu de cima nem de baixo, saiu do lado. Por quê? Ela é co-herdeira, é coajudadora, né? O homem não está acima nem embaixo, está ao lado, os dois caminham do lado. E aqui, tratar com honra, meu irmão, minha irmã, não há nada mais desonroso do que um adultério, uma violência. Não há nada pior do que o adultério e a violência. A gente viu aqui na Bíblia várias passagens, é interessante que a Bíblia não esconde nada, ele bota tudo lá. O Davi cometeu adultério, mandou matar, isso sirva de exemplo, né? E mesmo assim Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, né? Mas é melhor você se arrepender antes de cometer qualquer pecado desse tipo. Tratar com honra não é só dar joia, não é só coisa, não. Entre outras coisas, honrar o casamento, honrar o amor da sua esposa. E é interessante também de que, quando coloca a parte mais frágil, meu irmão, minha irmã, o homem, no relacionamento do casal, o homem é quem tem que dar o sustento, é o provedor. O homem é o sacerdote, é o provedor. Ele tem que dar o sustento, ele é quem tem
Se a mulher for sofrer algum revés, ele que tem que dar as costas, o lombo para bater, porque ele é protetor da mulher. Porque hoje a mulher trabalha, mas ela está trabalhando lá, mas não é para prover a casa não, para sustentar a casa não, ela está trabalhando para ajudar o marido, é para ajudar o marido, não para sustentar. Eventualmente, num infortúnio qualquer, ela assume, mas o homem nunca pode perder o foco, porque ele é quem sustenta. E a mulher, por mais firme que seja, ela é sempre dócil. Tá? Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigo. Aqui está falando o que Jesus diz, né? Apanhar da outra face, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Se eu amo você, eu amo por escolha minha, por voluntariedade minha. Logo eu te amo como a mim mesmo. É o que ele está dizendo aqui. E no capítulo 4 ele vai falar a seguinte coisa: pois uma vez que Cristo sofreu corporalmente, amem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, quem está dizendo aqui, se Jesus sofreu, por que eu não posso sofrer? E vamos sofrer muito menos que Jesus. A fé sustenta você no sofrimento. Tá? Se não fosse a fé, como você encararia a possibilidade da morte que acontece a todos nós? Mais cedo ou mais tarde. A vida seria um desespero, né? Então, a fé em Cristo nos salvou do pecado e nos salvou de nós mesmos, das nossas emoções mesmo, né? Nos libertou dessas emoções que são danosas, né? E aí vai falar ainda: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Olha que isso aqui é terrível. Isso aqui é uma coisa terrível, né? Mas está falando do fogo que, olha só, está falando do fogo que surge ali, está falando do sofrimento no meio de todos aí, naquela ocasião, em Nero, lá em Roma, e pode estar fazendo uma alusão ao incêndio que Nero provocou e disse que foram os cristãos, né? Mas alegra-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, você exulte com grande alegria. Meu irmão, o que ele está dizendo aqui? Participar do sofrimento de Jesus Cristo. Então, os cristãos sofreram, todos sofreram. Vocês acham que mesmo que nós iríamos ficar sem nenhum sofrimento? Não, isso é só na eternidade. Aqui, como diz Jesus, tendo no mundo tereis aflições, mas não tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não perca a esperança nem a fé em meio à provação, em meio à tristeza, sofrimentos. Não, isso é da natureza humana. Não percam isso. E vocês têm que levar em conta, hoje aí que a gente vê muito aí, não, porque as promessas de Deus, tem uma promessa aqui, salvação. Porque você vai conseguir tudo. Deus, na maior parte das vezes, não vai dar tudo a gente, porque senão a gente se perde e a gente pede mal. Está escrito, pedir mal. Então eu preciso entender, essa teologia do triunfalismo, da prosperidade, isso é enganoso. Isso é enganoso, meu irmão e minha irmã. Porque tem muita obra de Deus na sua vida ainda. Que obra? A obra do Senhor já está concluída em Cristo Jesus. Aceitar a graça salvífica ou não, cabe a nós. Então, esse monte de coisa, de pregação, essa palestra motivacional. Culto não é palestra motivacional e nem coaching. A palavra de Deus não é motivacional nem é coaching. Meu irmão, minha irmã, ela é ensinamento. Que essas palavras coach, essas coisas de autoajuda, isso tudo passa. Mas a palavra aqui está eterna. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da honra. Está lá em Mateus 5. Preciso entender penso eu que Mateus capítulo 5, capítulo 7 resume todo
a ética cristã, a moral cristã e como devemos ser e como é o reino de Deus. É preciso se debruçar ali e estudar isso. E agora vai encerrar o capítulo, a segunda carta de Pedro, vai dizer assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles. Pedro não se coloca nem acima nem abaixo, é igual. Que líder não está nem acima nem abaixo, está igual. Como eles, testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está a seus cuidados, meu irmão e minha irmã. Isso é uma responsabilidade muito grande. Presbíteros, líderes que ensinam errado estão levando muitos a um caminho errado. Não façam isso com ganância, mas o desejo de servir. Pastorear, servir é uma forma de amar o próximo, né? Não age como os dominadores que lhes foram não age como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Meu irmão, minha irmã, que ele está dizendo aqui, para você ser pastor, cuidador, presbíteros, tem que pastorear pelo seu exemplo. É o que está dizendo aqui, participando do sofrimento de Cristo. Vocês têm que ser o exemplo, a luz do Evangelho tem que transbordar e tem que ser vista em vocês. Meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos abençoando sempre. Glória a Deus.